terapia morfoanalítica em hérnia de disco. Então, atendi muitas pessoas. E depois, isso foi em 2000. Em 2005, eu fui fazer o mestrado de hérnia de disco. Então, as pessoas falavam muito de ter medo de invalidez, eu vou para cadeira de rodas. Então, isso é um mito. Não, a hérnia de disco não leva para cadeira de rodas e nem faz ficar inválido, né? O que a gente tem que fazer é soltar essa musculatura aí, soltar entre uma vértebra e outra, aumentar esse espaço entre as vértebras para esse disco intervertebral ele voltar, né, a liberar ali as raízes nervosas, tá? Então, é importante, trabalhar essa deslordosando, soltando aí esses músculos para soltar a coluna. Então, é um mito. Não vai para cadeira de rodas. Tem solução, sim. E outra coisa, né? A invalidez. A pessoa falava assim, eu não vou poder trabalhar mais por causa da hérnia de disco. Sim, não. Você vai poder trabalhar, né? Só adaptar. E se você soltar essa musculatura, aí vai aliviar a dor e você vai voltar às suas funções ou mudar a função, né? Se você tinha uma função que você não estava contente naquela função, pode ter causado problema, não só por causa da musculatura, do desequilíbrio de forças musculares, mas também do emocional. A pessoa está insatisfeita com o trabalho, já fica contraída, às vezes acontece um acidente, ela cai, tem uma hérnia de disco, né? Então, você pode mudar a sua função, buscar um trabalho que dê mais prazer para você, né? Então, não vai ficar inválida, não vai precisar aposentar, porque tem jeito. Então, a hérnia de disco faz doer muito? Não necessariamente. Então, a gente encontrou, principalmente na época que eu fiz a pesquisa em 2000, né, aqui no Brasil, onde eu trabalhava, só tinha tomografia, né, e tinha ressonância. Então, no Japão, muitas pesquisas, né, de achados clínicos, de achados de hérnia de disco, e as pessoas não tinham sintoma clínico, quer dizer, não tinha dor. Então, a dor é causada não só pela hérnia de disco, porque pode ser uma contração, uma retração muscular ali, e que pode ser um processo inflamatório, mas principalmente uma retração muscular a nível de glúteo, de grande glúteo, de piriforme, de todos esses músculos aí das nádegas e das virilhas e atrás das costas aí da região lombar. Então, se tem muita contração aí, não necessariamente tem hérnia de disco, ou tem dor por causa da hérnia de disco. Então, a gente vai ver que pessoas fazem o trabalho, não sente mais dor, e aí vai fazer uma ressonância e a hérnia de disco tá ali. E muitas pessoas regridem a hérnia de disco. Então, tem jeito, tem cura, porque a hérnia de disco pode regredir, né? Então, esse é um mito, né? Tem jeito, tem cura, e a hérnia de disco não necessariamente é ela que está te causando tanta dor aí, né? Então, o que mais? Tem que fortalecer. Tem que fortalecer os músculos abdominais, os músculos das costas. Não tem que fortalecer. O que causou desequilíbrio postural, desequilíbrio, né? Essa dor aí, não foi falta de força muscular. Ao contrário, é a musculatura que está muito contraída, muito retraída. É isso que causa as deformidades articulares, a deformidade da postura, é a contração, excesso de contração. Se contraem muito esses músculos das costas, o abdômen ele fica flácido, fica obtuso para frente, né? Então, quando a gente solta esses músculos das costas, a cadeia muscular posterior,
a região anterior, o abdômen, tudo vai voltando ao tônus normal da musculatura. Então, vocês viram ali que entre a hérnia de disco, entre L4 e L5, pode dar perda de força de quadríceps. Então, quando a gente solta esses músculos, solta as vértebras, solta os nervos, vai chegar informação para o músculo. Então, ele vai trabalhar mais adequadamente, né? Então, outro mito que esse fortalecimento aí não é verdade. Não é verdade. Não é isso que vai melhorar o seu sintoma. Tem que soltar essa musculatura aí, certo? E outro mito, então, é só cirurgia. Não, não é só cirurgia. Então, muitas pessoas, antigamente, até que fazia mais cirurgia de hérnia de disco, mas atualmente é raro a indicação de cirurgia para hérnia de disco. Por quê? A pessoa fazia cirurgia de hérnia de disco e ficava bem aí um tempo, um ano e meio, depois começava 2 anos sentir muita dor novamente. Às vezes menos, com 6 meses já voltava a dor. Por quê? Porque o desequilíbrio muscular, das forças musculares, continua aí. Então não adianta fazer cirurgia de hérnia de disco, a não ser nos casos extremos, que a pessoa está com perda, né, de esfíncter, de controle de esfíncter, que é a síndrome de cauda equínea. Né? Mas a gente alongando, soltando a coluna vertebral, deslordosando, soltando esses músculos adutores e o diafragma, as vértebras vão soltando uma da outra, liberando esses nervos aí. E não vai melhorar só a nossa musculatura, aliviar a dor, não. Melhora as funções orgânicas. Então, melhora a função do intestino, melhora do estômago. Tem muita gente aí que tem problema de estômago e tem uma compressão de raiz nervosa. Por exemplo, na cervical, às vezes a pessoa tem uma compressão aí e desenvolve um problema na tireoide, um problema de ouvido, de zumbido de ouvido. É compressão desses nervos que aqui sai para a cabeça, mas esse é outra live, outro papo, né? Agora é lombar. Então vai melhorar a força muscular quando soltar esses nervos aí, né? Então, não é fazer musculação. Musculação vai aproximar mais a coluna, uma vértebra da outra e vai machucar aí, certo? Então, esse é um mito. E a verdade é que tem cura, tem jeito, não é só cirurgia, soltar a musculatura, não é fortalecer, soltar, liberar esses nervos e equilibrar essas forças musculares, soltar esse diafragma, trabalhar essa respiração aí. Então eu tenho deixado muitos movimentos aí. Outro mito fica de repouso, tem que ficar parado. Não. Você está numa crise, claro, se tem muita dor, uma crise aguda, você fica mais quieto, mas passou dessa crise aí aguda, que geralmente faz gelo, que anestesia mais, né? 4 vezes ao dia de gelo melhora muito, e o médico passa os medicamentos. Depois você já começa a se movimentar, caminhar, né? Começa lentamente. Então o repouso vai piorar.